Oi, amados, muito bom dia. Nós vamos começar o vídeo de hoje celebrando as maravilhas do Senhor. E para isso eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que Deus está fazendo, amados. Eu tô simplesmente transbordando de alegria. Olha só. Olha aqui. Tudo novinho, novinho, olha. Ó, fritadeira novinha. A outra aqui que acabou de chegar. Grill novinha, 40 centímetros. Até maquininha novinha. Olha isso, gente. Ai, meu Deus do céu. É só motivo para agradecer. E é incrível, amados, porque o meu marido até então ele ia fazer entrega no carro dele, né? Porque o meu carro ele gasta muito combustível, sabe? Só que aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah lá. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tcharam! O carro dele deu uns problemas aí, sabe? Não repara não que hoje é dia de faxina, então já tô com tudo separadinho aqui pra limpar. E aí, amados, meu marido virou pra mim e falou comigo assim, Mo, vamos comprar uma mochila de entrega que eu vou fazer entrega de moto. E eu já contei pra vocês, né, a situação da moto lá que ele comprou quando ele saiu de casa e tudo mais. E aí, amados, beleza. Olha como é que Deus transforma maldição em bênção, né? E aí, ele pegou e falou comigo. Falou assim: vamos comprar a mochila que eu vou fazer entrega de moto. E eu falei: meu Deus, mas eu não tenho mais dinheiro, porque se eu tirar dinheiro, eu vou desinteirar do dinheiro que eu separei para comprar material. E eu não sei como é que tá material, eu tenho que pesquisar, né? Tem que ver como é que tá ainda. Eu não sei se vai ficar para mais ou para menos do que eu tenho ali. E amados, olha, Deus me deu tudo novinho, eu vou recomeçar com tudo novinho, né? E aí, beleza, amados. Assim, eu senti no coração de entrar no Nubank, que eu tinha um cartão de crédito há uns anos atrás lá, e tinha uma conta lá também, sabe? Eu entrei, falei, vou entrar aqui no Nubank, porque a minha intenção era tentar pedir o cartão de novo, sabe? Para poder me ajudar a comprar umas coisinhas que tava faltando, tipo a maquininha, mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí entrei, né? Entrei lá pra tentar pegar o cartão de novo. Quando eu entrei na conta, tinha 150 reais. Gente, tinha 150 reais lá de 2023. Olha pra vocês verem. Aí eu peguei o dinheiro, né? Toda felizinha e comprei a mochila. Comprei a mochila pro meu marido entregar de moto, amados. Nossa, Deus, tem como explicar esse Deus? Tem como, amados? Não tem. E eu queria começar o vídeo de hoje mostrando pra vocês as maravilhas de Deus, porque não tem condição chegar aqui e falar, é muito fácil, né? Bonito é a gente mostrar o que Deus está fazendo por nós. Mas não vamos parar por aqui, porque nós vamos falar da palavra de Deus também, tá bom? Então, bora lá pro nosso estudo de hoje. Então, amados, estamos aqui já preparados para o nosso estudo. Mas antes da gente entrar aqui na meditação da palavra, eu quero falar uma coisa com vocês, amados. Eu estava aqui agora de manhã ouvindo o louvor Tudo é Perda, do Felipe Rodrigues, gente. Minha tia me mandou esse louvor há uns dias atrás. E geralmente eu não coloco louvores aí no vídeo porque fica dando direitos autorais no YouTube. Eu não sei se isso é um problema ou se não é, mas imagino que seja, né? Então eu evito de colocar, mas é um louvor lindo. Deixa eu ver se eu consigo, se meu celular colabora. Ah, eu já até deixei ele aqui aberto. E antes da gente entrar no vídeo de hoje, amados, eu queria muito que vocês pudessem louvar e adorar o Senhor comigo, porque eu estou aqui celebrando a Deus pelas maravilhas que ele está fazendo. Eu tô assim simplesmente apaixonada, sabe? Porque Deus ele é muito detalhista, amados, muito detalhista, e é muito lindo ver como ele trabalha, sabe? Tudo que eu fui colocando para ele, eu falei: Senhor, eu tô precisando disso, mas e o medo? E o medo, amados? Nossa, teve dias que eu nem dormi com medo, falando: meu Deus, acho que não vai dar, não vou conseguir. Mas Deus já me trouxe a paz, já me acalmou, né? Já foi me direcionando. E assim, nossa, eu tô muito feliz é, de poder viver mais, sabe, das maravilhas de Deus, gente. E nós vamos falar, o nosso tema de hoje é busquem primeiro as coisas do reino. Sabe, amados, eu já teve uma época na minha vida que eu ganhei muito bem, né, financeiramente, eu ganhava muito bem,
Quando eu trabalhava de escolar, ganhava bem, mas eu vou falar com vocês, né, na época que eu ganhava bem antes de conhecer o Senhor, mesmo ganhando muito bem e podendo comprar tudo que eu gostava, tudo que eu queria, a minha alma não era uma alma preenchida, a minha alma era vazia. Eu tinha dinheiro, podia comprar o que eu quisesse, mas a minha alma sempre estava ali pedindo por algo, pedindo, clamando por ajuda, sabe? Clamando por preenchimento. E quando eu conheci o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. E eu realmente entendi que o dinheiro não é tudo, sabe? Que o dinheiro não é o melhor de tudo, que as riquezas não são o melhor de tudo. E por isso hoje você já vai abrindo a sua Bíblia aí comigo, lá em 2 Crônicas, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. E vai nos contar de uma situação que aconteceu com Salomão, filho de Davi, amados. E assim, eu vou falar com você, Salomão, que ali foi a melhor época da vida dele, foi a época que ele estava se dedicando ao Senhor, foi a época que ele estava com o coração voltado para Deus, e por isso nós vamos tirar isso como modelo para nós, para o vídeo de hoje, amém? Mas antes eu queria convidar vocês a louvar, adorar ao Senhor comigo. Eu peço perdão se, não consegui fazer com perfeição, mas eu garanto para vocês que a minha alegria é tão grande que eu creio que esse louvor vai chegar no trono do Senhor, amém? Amado, se você conhece esse louvor, canta aí do outro lado comigo, e se você não conhece, contemple a letra desse louvor, amém? Antes da gente entrar na palavra, a gente vai cantar aqui esse louvor. E ele diz assim: tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Sua presença é o que me basta. Quem sou
Senhor, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Oh, 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 oh. Amados, a minha tia, quando me mandou esse louvor, ela falou assim: escuta esse louvor é maravilhoso. Esse louvor me arrepiou dos pés à cabeça. E uau, quando tudo chegou ali, sabe? Assim, ainda estão faltando algumas coisinhas pequenas chegarem, mas quando essas coisas chegaram e eu olhei e eu peguei, eu falei: meu Deus, obrigada, obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque, amados, eu vou falar com vocês, é tão lindo ver Deus realizando, sabe? Colocando nas suas mãos aquilo que Ele colocou no seu coração. É tão lindo isso. É muito lindo. Mas o nosso título de hoje é Busquem primeiro as coisas do reino, amados. Busquem primeiro as coisas do reino. É muito bom, é muito maravilhoso poder viver isso com Deus, mas se eu estou vivendo isso agora, é porque antes de tudo houve oração, antes de tudo teve jejum, antes de tudo teve uma entrega, teve uma renúncia, sabe? Eu pedi muito a direção de Deus, eu orei, eu falei: Senhor, me direciona, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer. Eu pedi para Deus trabalhar no coração do meu marido. Então, assim, foram muitas coisas, sabe? Foi um tempo de... Antes de eu viver isso que eu tô vivendo agora, foi um tempo de secreto que eu tive com Deus. Foi um tempo de intimidade, sabe? E foi difícil, porque ultimamente eu não tô tendo muito tempo sozinha, mas enquanto eu tava no banheiro ou enquanto alguém, toda a casa dormia e eu não conseguia dormir, eu estava ali falando com Deus em pensamento, às vezes dentro do meu carro, quando eu ia buscar as meninas, e eu ia falando com Deus, ou quando eu tinha que ir em algum lugar, ou sei lá, em todas as oportunidades que eu tinha, eu estava ali pedindo a Deus. E no momento que meu marido saía, levava as meninas na escola e eu ia fazer o meu momento de leitura bíblica, eu pedia ao Senhor: Senhor, me ajuda, me direciona. E é muito maravilhoso e gratificante. Por isso que eu tinha que compartilhar isso com vocês, porque se eu não compartilhar daquilo que Deus está fazendo na minha vida, amados, eu tô sendo ingrata, sabe? E eu não tô aqui para ser ingrata, eu tô aqui para agradecer a Deus por cada coisinha que Ele tá me proporcionando. Bom, amados, pra gente entrar no nosso estudo de hoje, né, que tá lá em 2 Crônicas, capítulo 1, eu tinha que fazer toda essa introdução primeiro para vocês entenderem como é lindo, como é maravilhoso e como é bom buscar primeiro as coisas do reino. As demais coisas serão acrescentadas. E é muito interessante e importante nós nos voltarmos para isso, porque o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 6:33: busquem primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. E lá em Romanos 8 também, agora eu me esqueci o versículo, mas lá vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, Ele realmente pega tudo e Ele coloca tudo ao nosso favor. Ele tem essa capacidade maravilhosa de transformar as coisas e de mudar as circunstâncias e de nos dar aquilo que nós
não imaginávamos que seria possível. Então, assim, é só agradecer a Deus mais uma vez, né? Porque eu tenho mais do que motivos para agradecer por mais essa maravilha que Ele está fazendo na minha vida. E assim, amados, é interessante demais o agir de Deus. Ele não é como o nosso. Deus, ele trabalha de uma maneira diferente. E no sábado passado, eu fiquei a semana passada inteirinha, sabe, fazendo tortinhas, preparando doces para poder sair e vender. E aí, quando foi no sábado, eu tava aqui terminando umas últimas tortinhas para eu pegar e sair com minhas meninas para vender na beira da lagoa. Isso é uma coisa que eu não sei fazer, eu admito. Eu não sei vender as coisas. Eu sou muito boa em preparar, sabe, em divulgar, mas sair e vender, encarar as pessoas, eu não sou boa para isso. Porque eu sou uma pessoa sensível até demais, eu já até pedi para Deus me ajudar com isso. E aí acabou que no sábado eu fui sair com minhas meninas para vender, mas eu já saí com um sentimento muito ruim dentro de mim, eu não conseguia explicar aquilo. Um pessimismo muito grande, um sentimento de que ia dar errado, sabe? E aí eu fui. E quando eu cheguei lá na beira da lagoa, amados, foi tortuoso, porque eu cheguei e as pessoas, sei lá, eu fiquei com aquela sensação de que as pessoas estavam olhando e encarando de uma maneira muito ruim, sabe? Aquilo que a gente estava fazendo, de estar ali com isopor, sabe? Vendendo e tudo mais. E teve um homem que eu peguei, ele vinha caminhando na minha direção com uma mulher, né? E aí eu peguei e falei com ele assim: oi, boa tarde, tudo bem? E o homem foi tão grosso, tão ríspido. E naquele momento, o que estava ruim ficou pior, sabe? E eu me segurei o máximo que eu pude. Eu falei com as meninas: olha, vamos embora. E a minha menina mais velha falando comigo: mãe, calma, vamos tentar mais, vamos ficar mais tempo aqui. E eu vim embora para casa chorando, muito triste com aquilo, que eu falei: Deus, poxa, eu fui lá para tentar vender, né? Porque o Senhor tá vendo que eu estou tentando. E Deus falou comigo: filha, calma. Você não precisa buscar ninguém, você não precisa ir atrás de ninguém. Eu vou trazer o que você precisa. E uau, quando Deus tocou aquilo no meu coração, amados, eu não sei, me deu um refrigério tão grande que eu levantei, voltei, fui assistir um filme. E é lindo poder viver isso com Deus. É lindo poder viver o consolo de Deus. É lindo poder viver, sabe? Às vezes a gente tá tão desesperado, querendo correr atrás das coisas, mas Deus, ele nos mostra que depender dele sempre é melhor, né? E é incrível, porque lá em 2 Crônicas, capítulo 1, vai nos contar um pouquinho da história de Salomão, de como começou a história de Salomão. Me desculpa, amados, mas não tem como me emocionar em meio a tudo isso, né, que Deus está fazendo. E lá, então, no capítulo 1, vai começar a falar de Salomão e de como Salomão sucedeu Davi. E a palavra vai dizer que Salomão, ele fez uma oração a Deus, né? Ele fez uma oração pedindo por sabedoria, como muitos de nós já sabem, mas para quem não sabe, ele orou a Deus e ele pediu a Deus por sabedoria. E Deus, amados, entenda, ele não simplesmente orou a Deus. Deus perguntou a ele o que ele queria e ele orou pedindo por sabedoria. E lá no versículo 11, nos versículos 11 e 12, a palavra vai dizer assim: e Deus disse a Salomão: porque isto estava no teu coração, e não pedistes bem, riqueza ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste vida longa, me pediste sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar o meu povo sobre o qual te tenho feito rei. Sabedoria e conhecimento te são concebidos, e eu te darei bens, riqueza e honra, tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes. Então, amados, o que acontece? Deus honrou Salomão sobremaneira, né? Por que que Deus fez isso? Por que que Deus honrou Salomão por ele ter pedido sabedoria e conhecimento?
Bom, amados, porque de fato era o que estava faltando para guiar aquele povo. E tanto é que quando Deus dá a sabedoria e o conhecimento necessários, né, sobremaneira ali para Salomão, a palavra vai nos mostrar do capítulo 1 em diante que Salomão ele governou de maneira surreal, de uma maneira que outros reis não governaram. E não houve nem guerra durante o período em que Salomão reinou. Não é dizer que ele era melhor do que Davi, não é dizer que ele era melhor, não, mas quer dizer que a atitude dele foi mais correta, foi melhor, entende? Ele orou, Deus, olha só, lá no verso 7, naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse a ele: pede o que queres e eu te darei. Amados, imagina Deus virando para você e falando com você assim: olha, filho, pede o que você quiser, filha, pede o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão, ele entendeu durante o reinado do pai dele que o que faltava eram sabedoria e conhecimento para poder guiar e trabalhar com aquele povo. E Deus, amados, ele viu que a intenção do coração de Salomão, como vai dizer aqui no verso 11, era uma intenção muito boa. E por quê? Porque era uma intenção de cuidar do povo, cuidar das ovelhas de Deus, cuidar do rebanho que Deus separou para ele. Então, o coração de Salomão não estava voltado para ele mesmo, entende? O coração de Salomão estava voltado para o bem das pessoas. Então Deus vê isso em Salomão e por isso Deus pega, e quando Salomão pede, Salomão podia pedir qualquer coisa, porque a riqueza que ele tinha não era dele, era do pai dele. Ele ficou por herança, mas ele teve que dividir entre os outros irmãos e entre as mulheres lá de Davi. Então assim, amados, Salomão, ele poderia muito bem ter pedido coisas para ele, mas ele não foi egoísta, muito pelo contrário, ele estava preocupado em ser um bom rei para o povo de Deus. Então ele pede por sabedoria e conhecimento e Deus dá a ele. Mas Deus, amados, quando nós estamos buscando primeiro as coisas do reino, entende? Por quê? Porque com a sabedoria que Deus ia dar e com o conhecimento que Deus ia dar para Salomão, Salomão ia conseguir guiar aquele povo nos caminhos do Senhor, porque ele tinha no coração dele os mandamentos de Deus, as leis, os estatutos. Então, ele ia conseguir transmitir isso para aquele povo, não só para aquele povo, como nós vamos ver também que quando a rainha de Sabá vem visitá-lo, ela vê que aquele homem é diferenciado, ele era um homem de Deus, Deus estava com ele. Então todos que vinham ter com Salomão viam essa sabedoria e reconheciam: Deus é com Salomão. Assim como reconheciam que era com Davi também, mas Davi era um homem guerreiro, então aquilo meio que criava uma barreira, né, em algumas pessoas. Então, amados, Deus viu essa intenção do coração de Salomão e deu a ele sabedoria e conhecimento, mas Deus não para por aí. Quando a intenção do nosso coração é uma intenção que está alinhada com a vontade dele, ele nos dá todo o resto e ele não tem preocupação em nos dar o resto, como ele deu aqui para Salomão, né? Que ele deu o quê? Ele deu bens, riqueza e honra, como ninguém teve antes e nem teria depois dele. Então Salomão, ele foi engrandecido sobremaneira por causa da intenção do coração dele, que era uma intenção muito boa. Entende? Mas primeiro ele buscou o quê? Ele buscou ao reino. E por que ele buscou ao reino? Porque primeiro ele buscou sabedoria e conhecimento para cuidar daqueles que eram as ovelhas, o rebanho, o povo separado de Deus. A preocupação de Salomão era com a vida das pessoas. A preocupação de Jesus é com as almas, é com a vida das pessoas. Então nós podemos ver que o coração de Salomão estava voltado para isso, sabe, amados?
E é muito maravilhoso você poder viver isso com Deus. Porque quando o seu coração está alinhado com o reino de Deus, as demais coisas, elas vêm. Você não precisa ir em busca dessas coisas. Elas vêm. Por quê? Porque Deus te dá. E por que que Ele te dá? Porque Ele sabe que Ele vai te dar e não vai corromper o seu coração. Aquilo não vai corromper o seu coração. E tanto é que quando nós vamos ver a queda de Salomão, nós vamos ver que Salomão não caiu porque ficou rico, não caiu porque ele era um bom rei, não caiu por nada que Deus entregou para ele. Ele caiu por causa da fraqueza dele, que Deus já tinha avisado para ele que eram o quê? As mulheres estrangeiras. Então Deus entregou para ele aquelas coisas porque sabia que o coração dele não ia se corromper, porque o coração dele era um coração muito bom e que tinha uma intenção muito boa, entende? Então, é muito maravilhoso poder meditar na palavra de Deus, não é, amados? E esse louvor do Felipe Rodrigues é um louvor que complementa o nosso estudo. E eu estava ali agora de manhã assistindo um vídeo que eu gravei ontem para vocês sobre a verdadeira mulher virtuosa, e eu quero deixar muito claro para vocês, porque tem algumas pessoas que a gente tem que explicar minuciosamente. E não é porque a pessoa ela só vê o mal das coisas, mas às vezes a pessoa tá tão ferida que uma maneira de falar já mexe com aquela pessoa. Então, deixa eu explicar para vocês. Quando eu disse que tem mulheres, que nós não devemos ser mulheres, que só ficamos dentro de casa sem fazer nada, eu não quis dizer em questão do dia a dia, que é, como eu deixei claro, em questão de só fazer uma comida, limpar uma casa. Eu estava dizendo sobre não fazer nada financeiramente, sobre não se preocupar com o financeiro da casa, entende? Com esse bom andamento da casa em relação aos bens que se deve colocar dentro de casa, às contas que nós temos que pagar, aos alimentos que nós precisamos manter, tá bom? Então, só deixando claro aqui, explicando, porque eu não estou falando, né, que a gente não faz nada, muito pelo contrário, né, amados? Dentro de casa a gente trabalha até demais, é um trabalho esgotante muitas vezes, porque ele não acaba, igual aqui, ó, tô aqui preparando aqui para dar faxina hoje, as meninas vão chegar, elas aspiram, cada uma aspira uma parte da casa, enquanto elas estão aspirando, eu vou fazendo uma outra coisa, eu vou esquentando uma comida, depois eu venho passando pano na casa. Então assim, é trabalhoso, porém, quando Deus está à frente das coisas, é diferente. É diferente. E quando nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos, é muito agradável, é bom. Até o que é cansativo para nós é bom. E sabe por quê? Porque é cansativo para nossa carne. Porém, Jesus vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, até essas coisas que nós temos que fazer no dia a dia se tornam mais leves para nós, sabe, amados? Então, não repara o barulho, meu marido tá mexendo no carro, mas eu quero dizer para vocês, amados, mais uma vez, né? Eu tô dizendo isso desde que eu criei o canal, mas busquem primeiro as coisas do reino. As demais coisas virão. Eu poderia ter pesquisado no OLX, eu poderia ter olhado no Marketplace, coisas usadas, para eu poder trabalhar, mas Deus me deu tudo novinho, amados, é um recomeço com tudo novinho. Então, assim, é muito lindo, e tem coisas que eu vou ter que providenciar, mas que eu creio que Deus vai me dar. E eu estou, assim, muito feliz, porque quando Deus acalmou meu coração, sabe? Por mais que aquela ansiedade ainda insistiu em bater na porta e ficar falando, olha, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, eu me lembrava do que Deus tinha falado comigo quando eu cheguei chorando e fui pro meu quarto. E Ele falou comigo: filha, calma, você não vai precisar ir atrás de ninguém, eu vou trazê-los até você. Então eu ficava com aquilo e, sabe, trazendo aquilo para o meu coração. Então, amados, que no nome de Jesus vocês possam aprender que buscar as coisas do reino é recompensador. E até porque nós devemos alimentar a nossa alma diariamente com o reino de Deus. E por quê? Porque é para lá que nós queremos ir, não é? É para lá que nós pretendemos ir para viver a vida eterna. Então nós precisamos cuidar da nossa alma. Não se preocupem com riquezas, não se preocupem com as coisas deste mundo, não. Deus vai dar para vocês o que vocês precisam. E Deus vai dar para vocês tudo aquilo que vocês estiverem preparados para receber.
E é muito engraçado, amados, porque em se tratando de família, nós também pensamos muito nessa situação aqui de Salomão. E por quê? Muitas vezes Deus não devolve o marido que saiu ou a esposa que saiu. E por quê? Porque não estamos prontos para receber. Porque sabemos que se eles voltarem, o nosso coração se corrompe. O nosso coração se entrega para eles de novo. E Deus fica em segundo plano. Então, que vocês não façam isso. Que vocês busquem primeiro as coisas do reino, amados. Busquem primeiro as coisas do reino. As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas virão. Amém? Deus vai te dar. E quando você buscar primeiro aquilo que está alinhado com Deus, com o coração de Deus, sabe? Como Salomão fez aqui, pode ter certeza que as demais coisas virão e virão sobremaneira na sua vida. Virão de maneira extravagante, que nem você vai conseguir conter ou vai conseguir, sabe, ter dimensão do que virá. Amém? Então, ó, Deus abençoe a sua sexta-feira, Deus abençoe o seu final de semana e que no nome de Jesus essa palavra possa tocar no seu coração. Confie em Deus, amém, amados? Confie e busquem em Deus. E buscai enquanto se pode achá-lo. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.